Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula de número 4 da turma 3. Vamos retomar aí. Tivemos aí alguns probleminhas semana passada. Vamos ver se a gente engrena agora, né? Me perdoe aí, na disciplina de hermenêutica tivemos uma, uma quebra de frequência, mas em nome de Jesus agora nós vamos evoluir bem e tudo vai dar certo e vamos retomar as nossas aulas e vamos em frente porque temos muita coisa boa para aprender ainda. Essa é a disciplina de número 6, correto? É isso, né? Tanta coisa na cabeça que a gente vai esquecendo, mas é a disciplina de número 6, né? Já tivemos bibliologia, já tivemos panorama do Antigo Testamento, já tivemos panorama do Novo Testamento, já tivemos introdução à teologia, tivemos doutrina sistemática 1 e agora hermenêutica. Isso aí, sexta aula, sexta disciplina, melhor dizendo, quarta aula. Vamos em frente, temos muito que ver ainda em hermenêutica e sejam todos bem-vindos. Já convido você desde imediato a deixar o seu like, a curtir, se inscrever no canal, né? Caso você não seja inscrito, esteja chegando aí por algum outro motivo, né? Se inscreva no canal, é muito importante para que o canal cresça e possa alcançar mais pessoas de forma totalmente gratuita. Enquanto eu abro o meu e-book aqui, eu quero só dar um recadinho. A segunda chamada de panorama do Antigo Testamento, foi isso? Não, o Antigo Testamento é outra turma, né? Nós já tivemos as duas chamadas. Me ajudem aí. Me relembre, porque a Marinês andou me cobrando. Sim, perdoe. Zero em tudo. A Marinês me cobrou e realmente é panorama do Antigo Testamento, turma 4. Ô, gente, ajudem o professor aí que não tá fácil. Mas vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Nós chegaremos no nosso objetivo. Certo, gente? Você pode deixar o seu apoio aí, né? Você que está assistindo, tem ali um valeu demais. Você pode curtir esse vídeo, ajudar esse vídeo a ser impulsionado. E eu quero aqui só deixar um recadinho muito importante para você que está chegando. Você que deseja ser mantenedor do nosso projeto, você que de alguma forma deseja fazer parte. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Se eu acho aqui, gente. Só um pouquinho. Ver se eu localizo aqui. Um minutinho só. Eu coloquei um diagramazinho aqui pra gente apresentar. Por quê? Teologia para Todos, a partir desse mês de agosto, nós estaremos aí auxiliando um projeto magnífico, né? De missões juntamente com os ribeirinhos na Amazônia. E para isso, né, nós vamos usar um valor que os mantenedores acabam enviando aqui para o Teologia para Todos. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, porque eu estou totalmente atrapalhado aqui nessa minha câmera aqui. Aqui, fonte, deixa eu mudar rapidamente a fonte de mídia, ele vai aparecer aqui para você. Só um pouquinho. Não se apavore que a Esther tá brincando. Tá aqui, ó. Então, aqui, onde é que tá? Aqui, ó. Aqui está o Pix, né, do Teologia para Todos. Se você deseja ser um mantenedor, nós temos aí uma comunidade de mantenedores. Nós sorteamos no final de julho 2 box recheada de itens maravilhosos do Café com Palavra, livros, né? E todo final do mês nós vamos sortear uma box
mês passado foram 2, o próximo vai ser uma só, mas mais polpuda, mais recheada, depois 2 de novo, assim a gente vai indo como uma forma de agradecer, né, a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho. E, diante disso, nós vamos então, de toda a receita que entra, a gente não tem receita, melhor dizendo, né, as ofertas dos mantenedores, de pessoas que acreditam no nosso trabalho aí, do nosso devocional que está sendo vendido lá no Telegram também, como forma de angariar ofertas também para essa obra, né? A gente sabe que alguém vai dizer, pastor, tu não está cobrando dinheiro? Não, eu não cobro nada, gente. Ninguém aqui é obrigado a nada, ninguém aqui... você não se sinta obrigado a absolutamente nada. Tá aqui, ó. Deixa eu ver que eu tô aqui, só um pouquinho. Aqui, ó. A câmera tá invertida, eu não sei qual é o dedo que eu uso. Ó, esse é o lema do Teologia para Todos. Ele é 100% gratuito, né? Você não paga absolutamente nada. Mas tem muitas pessoas que confiam no nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho, acreditam na missão Teologia para Todos e, de certa forma, querem contribuir. Não dizimam em algum lugar. Pastor, eu não estou dizimando, quero dizimar na tua igreja. Não tem problema. A gente presta contas. Eu trabalho, gente. Eu trabalho de segunda a sexta, tá? Eu tenho um trabalho que me ocupa, não vivo disso aqui, não vivo até porque não vivo do dinheiro da igreja. Muito mais do que 10% que eu ganho eu coloco na igreja. Então, por isso que vocês me ajudam também, aliviam a carga, né? Aliviam, de certa forma, acabam ajudando e aliviando a carga, porque são muitas coisas, muitas frentes. Então, se você tem desejo de ser mantenedor, aqui o Pix, né? É o meu e-mail, né? Eu vou colocar lá no grupo de mantenedores, você pode entrar lá também. A Marinês acabou de colocar agora há pouco, aí no finalzinho da tarde, o link para o grupo de mantenedores. Você pode entrar, pode ser mantenedor. E os vídeos que vão vir da Amazonas, eu vou colocar lá também, das distribuições de cestas básicas, tudo a gente presta conta para vocês saberem de onde é que vai o valor que é ofertado aqui, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Deixa eu colocar aqui de volta o framezinho da turma 3. Deixa eu achar aqui onde é que nós paramos. Recordando aqui, evoluímos sobre a hermenêutica cristã, a escola de Alexandria. Falamos do período medieval, né? Vamos falar agora rapidamente do período da Reforma e do período confessional. Deixa eu só preparar o meu slide aqui. Opa, minha câmera aqui não está funcionando. Só um pouquinho, gente. Um pouquinho que a câmera do celular não habilitou aqui. Vamos ver o que houve aqui. Acho que agora sim. Aí, senão eu não consigo. Senão eu não apareço na hora que o slide está na tela também, né? Eu gosto de não ficar escondidinho aí quando vocês estão acompanhando os slides. Ok? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu ajustar aqui. Vamos falar agora do período da Reforma. Aí, deixa eu só capturar a telinha aqui e já boto o nosso slide. Então vamos lá, né? Vamos para a nossa aula. Estamos na página de número 17, tá? Página de número 17. Aí está o slide na tela. Não sei porque que eu fico mais vermelho nessa outra câmera aqui, mas tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Então vamos lá. Então, chegamos no período da Reforma. Estamos vendo aqui como se deu a hermenêutica nos vários períodos da história da igreja. Como foi feita a hermenêutica ali pelos próprios judeus, como eles interpretavam as escrituras sagradas. Vimos as escolas que vão surgindo, principalmente no período patrístico, logo após o período patrístico, a escola de Alexandria, que era uma escola mais focada na alegoria, vocês lembram disso, né?
tinham aquela questão da alegorização, interpretação alegórica, acharam um significado para todas as coisas, escola de Antioquia e a escola ocidental, tá? Então, isso que nós vimos na aula anterior. Já o período agora que nós vamos adentrar é o período da Reforma Protestante. Então, você vê aí, né, nesse nosso diagrama que está na tela, o período da patrística vai até o quinto século depois de Cristo, né? O período que a gente chama dos pais da igreja, né? Período patrístico, tá? Então, centenas de homens foram chamados e denominados de pais da igreja, primeiro os pais apostólicos, os pais da igreja, né? Que são os primeiros pastores, os primeiros presbíteros que a igreja acaba tendo nesse início da sua jornada histórica, tá? Claro, depois nós temos aí a Idade Média, que vai até o século XV, né? Um pouco antes da Reforma, pré-Reforma, poderíamos dizer assim, né? E aí, agora sim, a Reforma Protestante, né? E aqui para as igrejas reformadas, a gente vai ter uma interpretação quádrupla, né? As escrituras interpretam a si mesma e aí surge o solas, né? A gente vai falar daquilo que a igreja... deixa eu ver aqui só um pouquinho, só voltando para cá. Aí. Então, esse é o período, então, que nós vamos ter aí a Reforma Protestante, propriamente dita, né? Uma interpretação a respeito das Escrituras, uma aproximação, um retorno das Escrituras, a ideia de nós termos lá as 95 teses de Martinho Lutero, né, pregadas na porta da igreja de Wittenberg. Então, o período anterior, do final da Idade Média, que é o período que a gente vai chamar de renascentista, ele prepara a Europa, né, e não só a Europa, mas o mundo para uma reforma. E aqui surge a necessidade de estudar a Escritura. A gente sempre diz, a Igreja Católica ela não queria que as pessoas tivessem acesso às Escrituras. Bom, por um lado sim, mas uma das coisas que influencia muito o período da Reforma é o surgimento da imprensa, né? Deixa eu pegar aqui se eu consigo... mostrar para vocês, né? Ver se eu consigo apresentar aqui, a invenção da imprensa com Gutenberg. Esta é uma revolução na história da humanidade, né? E ele é pré-reforma. E esse período pré-reforma, de certa forma, vai facilitar, né, a própria geração da reforma, a própria expansão da reforma. Pensem bem, até a invenção da imprensa, até Gutenberg, nós tínhamos aí uma grande dificuldade de produzir exemplares bíblicos. Imaginem vocês, né, fazer uma cópia, né? Aqui essa Almeida Corrigida Fiel, ela tem um pouco mais de 1.500 páginas. Olha só, 1.585 páginas, quase 1.600 páginas. Imagine copiar 1.600 páginas. Primeiro, que possuir um livro, um caderno ou um bloco, né, com essa estrutura, com essa quantidade de páginas, já era caríssimo, né? Agora, contratar alguém para copiar, ter uma cópia e fazer uma outra cópia, se tornava mais caro ainda. Então, produzir Bíblia naquela época era extremamente caro. Eu vejo as pessoas reclamando, a Bíblia hoje é muito cara. Mas vamos pegar essa aqui, que foi a minha última aquisição, que é a Bíblia de Estudo de Literal do Texto Tradicional, tá? O material é fantástico, tá, gente? Borda douradinha, um produto de extrema qualidade da BV Books. Gente, dá trabalho, custa, né?
E geralmente essas Bíblias, eu não sei se vocês já perceberam, elas não são impressas no Brasil. Boa parte delas são impressas na China, na Coreia. Essa aqui é impressa no Brasil, tá? Essa aqui é impressa no Brasil. Essa outra aqui, deixa eu ver, que a Thomas Nelson produz, que particularmente eu amo usar ela, essa já é impressa na China. Olha só, né? Uma Bíblia impressa na China. A Bíblia de Estudo NAA, que é um colosso, né? É uma Bíblia fenomenal. Essa Bíblia aqui, para vocês terem uma ideia, ela tem quase 3.000 páginas. Quase 3.000 páginas. É couro, tá? É couro, a capa é de couro mesmo. E aí você vai ver, o material desse é caro, né, gente? Não tem. Agora imagine naquela época. Essa aqui também é impressa no Brasil, tá? Tem uma outra que eu não me lembro qual é, que eu tenho por aqui, e ela foi impressa na Coreia. Na Coreia do Sul. Agora, deixa eu ver se eu acho. Bom, enfim, não vem ao caso, né? Era só justamente para a gente mostrar que realmente os produtos eles se tornam extremamente caros, né? Imaginem naquela época. Imaginem realizar uma cópia, uma impressão, né? Naquele formato que na verdade nem era impressão, era manuscrito. Então tudo isso de certa forma facilita o acesso, né? E claro, o retorno às escrituras, recorrendo aos originais, como é o caso da Reforma Protestante. Nós vamos encontrar, então, os reformadores encontram isso, né? Recorrendo aos originais, eles acham o verdadeiro significado, né? E aí muitos homens se debruçaram sobre a verdadeira hermenêutica, contribuíram para o estudo, para a pesquisa das escrituras, né? Nós temos Helting, que foi o primeiro a publicar uma gramática, um dicionário da língua hebraica, fruto da invenção da imprensa, né? Enquanto que Erasmo, por exemplo, escreveu a primeira edição crítica do Novo Testamento grego, né? Então tudo isso vai surgindo aqui, né? Acaba aquela ideia do quádruplo sentido da Bíblia, né? Que foi abandonado, que surge no período medieval, né? Surge no período medieval, e aí agora nós temos o princípio de que a Bíblia deve ser interpretada apenas no sentido. Então os reformadores, né, tinham uma crença inabalável de que a Bíblia era inspirada, a inspirada palavra de Deus, e aí surgem os solas, né, que a gente vai falar, e até, em certo aspecto, revelavam os próprios reformadores. Obrigado. Socorro da esposa aqui com uma água, né? Revelavam uma liberdade no trato das escrituras, né? E até uma ação da reforma foi provar que não eram os concílios que eram infalíveis, tá? E sim a escritura que era infalível e que é infalível. Então, se surge a ideia nos concílios de que a reunião do papado, do episcopado era infalível, os reformadores vão dizer, não são os concílios que são infalíveis. Os concílios são formados por homens. O que é infalível é a divina palavra, né? Palavra inspirada divinamente por Deus, totalmente inspirada, infalível, inerrante, uma palavra que ela fugiu a palavra que eu ia usar agora, não é? Infalível, inerrante, que revela a si mesma, né? Que interpreta a si mesma, e também
que é uma palavra, ela é suficiente. Essa era a palavra que eu queria usar. Ela tem suficiência, ela é suficiente para entendermos a revelação de Deus. Essa é a ideia, certo? Então, os reformadores vão se posicionar com relação à infalibilidade da palavra contra o que a Igreja de Roma levantava como a infalibilidade dos concílios. Concílio, para quem não sabe, era a reunião dos pais da igreja. Acontece em Atos 15, né? Atos 15 nós temos uma espécie de concílio acontecendo, que é o concílio de Jerusalém, e depois a história da igreja vai ter vários concílios. Os concílios nós vamos ver em história, né, que é a nossa próxima disciplina, história da igreja. Os concílios foram reuniões que aconteceram ao longo da história do cristianismo para debater pontos teológicos, definição de credo, definição de ações contra heresias, combate a heresias e tudo mais, tá? Só que no decorrer da história da igreja, a igreja acabou achando que o concílio era infalível, né? Claro, num caminho, numa tomada aí de um afastamento da verdade. Para eles o concílio era infalível, sendo que a reforma vai mostrar que não era o concílio, e sim a escritura. E aí surge o sola scriptura, ou seja, somente a escritura, né? É base de fé, somente a escritura é a nossa fonte de revelação para o homem e tudo mais. Sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo glória. Nós vamos deixar para falar de cada um deles lá na próxima aula em História da Igreja, tá bom? Então, esta era a posição dos reformadores, né? De que não é a igreja que determina o que as escrituras ensinam. Por isso que no período medieval, a quádrupla interpretação bíblica dava a entender que a igreja se posicionava dessa forma, né, do que a igreja determinava o que a escritura ensinava, sendo que é o contrário. São as escrituras que determinam o que a igreja deve ensinar. Tá? Não é a igreja que diz e que define o que deve e o que não deve ser ensinado, ou como deve ser ensinado, ou ainda qual é a interpretação em detrimento de outra interpretação. Na verdade, as escrituras, né, que determinam o que a igreja deve ensinar. E a partir desta determinação, a igreja entende, né, e por isso que tem aí, a história da igreja está aí, a hermenêutica está aí. Por isso que a gente diz que não é qualquer um que chega aqui e diga, olha, eu tenho uma revelação sobre um texto e tal. Não, a história da igreja, a igreja foi unânime, grandes tradições, unânime em relação a muitos textos, e aí a gente sabe o que deve ser ensinado e o que não deve ser ensinado, certo? Avançando um pouquinho, agora a gente vai para o período chamado confessional, tá? E o período confessional é o período pós-reforma, né, que vai até o século XVI aí, né? Um pouquinho mais, talvez, né? Então, após a reforma, os protestantes eles conservavam o princípio segundo a qual a escritura interpreta a escritura, tá? Esse é o princípio hermenêutico da reforma protestante, né? Não é o Papa que define, não é o concílio que define, é a escritura que interpreta a própria escritura, tá? Mas à medida que eles se recusavam a aceitar a interpretação bíblica segundo normas ditadas pelas grandes tradições, né? Por exemplo, os concílios, os papas, a própria reforma corria risco, né? Ela corria o risco de ceder diante os padrões confessionais da igreja. Lembrando que boa parte
da nossa base teológica, ela vem do catolicismo, né? Às vezes as pessoas fazem do catolicismo um bicho, um dragão, um bicho de sete cabeças, sendo que, na verdade, muito da nossa teologia é oriunda do catolicismo. Os reformadores eram oriundos do catolicismo. Prestem bem atenção, né? Os reformadores, eles eram oriundos do catolicismo. A ideia de Martinho Lutero não era em nenhum momento romper com a igreja. A ideia de Martinho Lutero era reformar a igreja, fazer com que a igreja retomasse o caminho. Como foi impossível diante até do posicionamento papal, não houve outra opção para Lutero senão ocasionar um cisma, né? Assim como houve o cisma do Oriente, o cisma do Ocidente, Lutero ocasiona um cisma ali na igreja, né? Palavra bonita para divisão, para racha, mas então foi o que aconteceu. Às vezes é necessário, né? Ainda mais quando se tem um distanciamento teológico, né? Se tem um distanciamento doutrinário. A reforma foi fundamental, né? A reforma foi importantíssima para esse retorno às escrituras, né? Em contrapartida, a reforma, ela, de certa forma, ela mostra um pouquinho do que é o nosso modelo eclesiástico, no sentido de, depois da reforma, nós tivemos milhares de ramificações e as igrejas vão se ramificando cada vez mais à medida que passa, né? Realizando os seus microcismas, tá? Então, esse é um período que houve grandes controvérsias doutrinárias e várias divisões dentro do próprio protestantismo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um diagrama para vocês aqui, que eu gosto de usar em história da igreja. Deixa eu achar minha caneta aqui, gente, tá? Um minutinho. Enquanto eu acho a caneta aqui, já vou posicionando o meu diagrama. Deixa eu achar aqui. Tá aqui na tela. Só para vocês terem uma ideia, né? Minuto. Olha só. Olha que coisa impressionante, tá? Deixa eu só conectar aqui. Deixa eu botar na telinha. Tá aí, ó. Olha que legal isso aqui. Aqui surge o cristianismo, tá? Jesus, né? 30 depois de Cristo, é crucificado, ressuscita, é assunto aos céus. Nesse período aqui, já tá rolando lá, né? Ó, o hinduísmo, né? Temos o judaísmo aqui, né? Temos o budismo já rolando também, já acontecendo, né? Ó, hinduísmo, o judaísmo e o budismo oriundo do próprio hinduísmo, tá? Mas aí surge o cristianismo, tá? O ano Domini, ou seja, o ano zero. E aí temos o cristianismo, né? Que se separa do judaísmo, ou seja, nós temos aí uma segunda religião monoteísta, tá? A terceira religião monoteísta será o Islã, muçulmanos, né? Os muçulmanos, que será a terceira religião monoteísta, ou seja, que adora um Deus só. Primeiro os judeus, depois os cristãos, depois os muçulmanos, certo? 1054 ao primeiro cisma, eu vou deixar para detalhar os cismas lá em História da Igreja. Primeiro cisma, ou seja, acontece o seguinte, nós temos a Igreja Romana, né, a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa. Então há o cisma do Oriente, onde a Igreja do Ocidente, do Oriente diz o seguinte, nós não queremos mais, né,
Nós não compactuamos com algumas doutrinas, nós não compactuamos com alguns dogmas, então vamos nos separar. Então, em 1054, a Igreja do Ocidente, né, que é a Igreja Católica, que vira a Igreja Católica, e a Igreja do Oriente, a Igreja Ortodoxa, certo? E aí vai assim até 1517, onde nós temos aí o nosso... deixa eu ver aqui. Onde nós temos aqui a Reforma Protestante e logo na sequência um outro cisma, né, que é o da Igreja Anglicana, tá? Então notem aqui, ó, a Igreja Ortodoxa segue o seu caminho, né? Mas nós temos aqui a Igreja, né, seguindo no protestantismo, e já em 1534 Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e se torna líder da Igreja Anglicana, tá? E aí nós temos o protestantismo indo e varietando para as suas mais variadas vertentes, que eu vou deixar para falar isso lá em História da Igreja, porque daí a gente se aprofunda nesta linha do tempo da história da Igreja e vamos conhecer profundamente esse período aí da Igreja, certo? Eu coloco esse material lá para vocês no Telegram. Até eu tenho que parar um tempinho aí, botar em ordem nossos slides aí, que eu só prometo e não tenho tempo, mas realmente, gente, não tá fácil. Mas o Senhor dá condições também, né? Certo? Então esse é o período das grandes controvérsias doutrinárias. O protestantismo, que até esse século XVI é coeso, né? Começa a se dividir em várias facções, né? E daí, enquanto a exegese se torna a serva da dogmática, né? Ou seja, todo mundo está fazendo exegese de acordo com os seus dogmas, as suas crenças. E daí se degenera em mera busca de texto prova. Ah, eu creio nisso, deixa eu achar um texto para crer. Né? Quer ver um exemplo? Não estou dizendo que isso surge nesse período, mas quando a gente fala de escatologia, que é a nossa última disciplina, vocês vão ver, né, que há vários modelos escatológicos, principalmente escolas de interpretação escatológica, e cada um tem sua base. Vamos pegar só um exemplo bem pequenininho, um recorte dentro da escatologia, que é a questão pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. O que é isso? Pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento da igreja será, ou melhor, que a segunda vinda de Jesus se dá em dois momentos, uma pré-tribulação somente para a igreja e uma segunda vida no final da tribulação, onde todo o olho verá. Já o pós-tribulacionista acredita que a segunda vinda de Cristo é um momento só, não tem esses dois momentos, e é no final da grande tribulação onde Cristo vem em glória, né, e leva a sua igreja, certo? Então, esses dois recortes possuem base bíblica, né, estão ancorados em textos bíblicos diante da sua interpretação. O que acontece é a chamada exegese serva da dogmática. Né? Dogma é aquilo que eu creio. Né? Um dogma pode ser bíblico ou extra-bíblico. Tá? Um dogma pode ser bíblico ou extra-bíblico. Um dogma bíblico, eu vou lá procurar um texto para ancorar a minha crença, aquilo que eu creio. Então, é muito comum acontecer isso, né? E acontece com pré-tribulacionismo e tanto com pré-tribulacionismo quanto com pós-tribulacionismo, certo? Então, nessa época do confessionalismo, do período confessional, eles começaram a estudar as escrituras apenas buscando apoio a declarações de fé e das confissões da sua época. Tem uma Bíblia muito legal, que é a Bíblia... Deixa eu pegar aqui. É claro, aquele negócio assim, né? É muito material. Se você tiver condições de comprar
um material sobre história da igreja, é legal para você ver a evolução desse período confessional, né? Eu tenho aqui um que eu gosto muito de indicar sobre história da igreja. Deixa para falar lá em história da igreja, né? Mas já que a gente está falando desse período confessional, é esse compêndio maravilhoso aqui sobre história da igreja. 2 tomos, né? Excelente. Mas tem uma Bíblia, né? Que é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, e ela tem várias confissões desta época aqui, né? As confissões, deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma Bíblia muito legal, gosto muito dela. E ela tem o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno Constantinopolitano, a Declaração de Fé de Calcedônia, os 39 artigos da religião, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, os Cânones de Dort, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo Menor de Westminster e a Confissão de Fé Batista de 1689. Né? Tudo dentro dessa Bíblia aqui, né? Um material maravilhoso, publicado pela editora Fiel na versão Almeida Revista Atualizada e comentado por RC, nada mais, nada menos, por RC Sproul. Tá? Material fantástico, uma Bíblia muito linda. Tá? Então, se você quer conhecer um pouquinho sobre as confissões de fé desse período, que se dá nesse período confessional, onde essas várias vertentes do protestantismo vão criar os seus microcismas, né? Vão criando as suas divisões baseadas em controvérsias doutrinárias. Um grande exemplo que até hoje reflete e que vai acontecer nesse período aqui é o que a gente vai chamar dos remonstrantes, que são... eu vou deixar para falar isso mais detalhado lá em História da Igreja, que são os alunos, digamos assim, de Armínio, né, que são contra alguns pontos do calvinismo, e ali surge então o Sínodo de Dort, né, como resposta aos remonstrantes. Então notem que é um período de reforma, pós-reforma, mas é um período de uma ebulição teológica e doutrinária, dogmática que acontece, e a hermenêutica acaba sendo refém desse período aí, tá? Certo? E ainda, por último, tem o período, né, a hermenêutica no período histórico crítico, que é o período anterior, que foi marcado... melhor, se o período anterior, né, o período do confessional foi marcado pela oposição à interpretação dogmática da Bíblia, no período histórico crítico, aqui houve um espírito de reação no campo da hermenêutica, ou seja, vários pontos de vistas que eram divergentes foram expressos, né, olhando para o texto sagrado, muita gente negando a inspiração verbal, negando a infalibilidade da escritura. E aí, se você está fazendo bacharelado ou deseja olhar, assista a aula, a trilha 3 de Introdução à Teologia, onde eu falo sobre teologia liberal e neo-ortodoxia. E aqui é o período da teologia liberal, né? Período histórico crítico, uma análise literal do texto, sacando a fé do texto. Então a hermenêutica aqui, ela vira uma ferramenta apenas de pesquisa, olhando e enfatizando o elemento humano, né? Elemento humano, só isso, né? Tirando o divino, tirando o sagrado, tirando o lado do espírito, ignorando isso, né? Então, olhando mais para o aspecto humano, e aí que surge esse grande problema que nós vamos ver no período confessional, certo? Agora, vamos falar um pouquinho, está lá na página de número 19,
e até baseado neste período histórico crítico, começam a surgir algumas teorias da inspiração da Bíblia, tá? Nós vimos isso, eu vou falar rapidamente, tá lá na página de número 19, né? Acho que nós vimos isso um pouquinho também em bibliologia, lembram disso? Né? Nós falamos das teorias da inspiração da Bíblia. E aí, os principais teólogos do período histórico-crítico, eles adotaram um ponto de vista de Leclerc, né? Que segundo qual a inspiração variava em graus nas diferentes partes da Bíblia. Ou seja, Leclerc dizia que alguns textos são inspirados, outros nem tanto, e alguns não são nada inspirados, né? Então ele dizia que havia diferentes graus de inspiração, né, dentro das Sagradas Escrituras, dizendo que tem erros, que tem imperfeição naquilo que era, digamos assim, um grau mais baixo de inspiração, ou ainda que, caso houvesse total influência humana, ali haveria imperfeições, tá? E dentro de várias teorias que surgem nessa época, nós vamos ver algumas, né? Por exemplo, tá? A primeira é a teoria da inspiração natural. O que é a teoria da inspiração natural? Ela ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de singular inteligência, ou seja, era a capacidade do homem, né, de produzir texto, de entender e olhar para a natureza, ver Deus, ver, né, as obras de suas mãos e dizer o seguinte: olha, homens dotados de inteligência construíram o texto bíblico, tá? Nós até, se você resgatar bibliologia, você vai lembrar que para cada uma delas nós tínhamos lá uma refutação, né? Tá lá no e-book de bibliologia. Aqui eu só relembro as teorias de inspiração, já que a gente está falando de hermenêutica, é importante nós relembrarmos dessas teorias. Ok? Depois nós temos a teoria da inspiração comum, a segunda, que ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que vem hoje no crente, quando ele ora, quando ele prega, quando ele canta, quando ele compõe, quando ele está em comunhão com Deus, ou seja, inspiração, né, divina comum, ou seja, a ideia de que ainda hoje seria possível o crente continuar escrevendo textos inspirados, homens de Deus escrevendo textos inspirados. A gente sabe que essa inspiração naquela época era uma inspiração temporária. A inspiração que para textos canônicos, essa inspiração ela acabou, né? Não existe, o Espírito Santo não inspira mais ninguém no sentido de produzir de revelação de Deus, né? E essa revelação de Deus ser considerada palavra de Deus, né? Depois surge a teoria da inspiração parcial, né, que ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Ensina ainda que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E aí há muitos pregadores nos dias de hoje que veladamente ou abertamente defendem a teoria da inspiração parcial, né? Tem um até aí que escreveu um livro junto com um pastor famoso, que agora até é candidato a presidente da República, que lá na primeira página ele já diz isso, que a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Paulo vai dizer, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a Escritura, letra maiúscula, Paulo está se referindo ao cânone. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, as igrejas protestantes, pentecostais, tradicionais, não estou botando aqui o neopentecostalismo, eu até acho, eu defendo
e nós vamos ver isso na história da igreja. Eu defendo que o neopentecostalismo, embora ele surja da terceira onda do pentecostalismo, eu defendo que ele deveria ser chamado de movimento do emocionalismo, né? Até para não ficar tão próximo com o pentecostalismo, que é sério, que tem suas tradições, né? Mas igrejas tradicionais, reformadas, pentecostais, elas creem que a palavra de Deus é divinamente inspirada. Não só divinamente inspirada, ela é plena e verbalmente inspirada. Certo? Depois nós temos a teoria do ditado verbal. A teoria do ditado verbal ensina que a inspiração da Bíblia é só quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade do escritor, ou seja, é também refutada porque Pedro vai dizer, 2 Pedro capítulo 3, verso 16, que o texto de Paulo era difícil porque Paulo era um homem culto, né? Então, ou seja, ali estava, né? Não era um ditado, não era Paulo recebendo um ditado, né? Lembra você no primeiro grau, no segundo grau, primeiro grau praticamente, né? Tinha aqueles ditados nas aulas de português, né? Era como aquilo, a teoria do ditado verbal. Olha, escreva aí. Não era assim. Porque até anularia totalmente a capacidade do autor, do escritor bíblico. Depois nós temos a teoria da inspiração das ideias, que ensina que Deus inspirou as ideias, mas não as suas palavras. Daí já é o contrário, né? Ou seja, só deu uma ideia, um insight, e o resto é com o autor, né? Então, e ainda estabeleceu-se nesse período que um segundo princípio, que a Bíblia deveria ser interpretada como qualquer outro livro. Desse modo, o elemento divino da Bíblia foi paulatinamente menosprezado e o intérprete se limitava à discussão de questões históricas e críticas, tá? E, na verdade, a teoria que nós defendemos, né, é a teoria da inspiração plenária, ou seja, plena. Toda a Escritura é divinamente inspirada, certo? Ok? Vamos adiante, página de número 20. Vamos falar um pouquinho agora sobre os métodos da hermenêutica. Deixa eu buscar aqui o meu... Onde é que tá aqui? Deixa eu só trocar o slidezinho aqui, gente. Bora lá. Botar a tela cheia. Voltamos para o slide. Vamos estudar agora os métodos, né? Olha que coisa interessante, tá? Os métodos da hermenêutica. Então, o que é método? Por que hermenêutica é uma ciência? Lembra o que eu falei logo no início dessa nossa disciplina? Hermenêutica, ela é uma arte e uma ciência. Arte porque tem um artesão ali fazendo o trabalho. O cotejo do texto, a comparação, a pesquisa, a tradução, tudo isso é um trabalho artesanal, né? É arte. Método, ela é ciência porque ela possui método, né? E método, em grego, está aí, né? O princípio, é a maneira ordenada de fazer alguma coisa. Isso é método, é procedimento, segue passo a passo, né? E durante muitos séculos, os eruditos religiosos procuraram todos os métodos possíveis para desvendar, né, os tesouros da Bíblia e arquitetar meios de descobrir os seus segredos, aquilo que estava ali nas entrelinhas, aquilo que estava, muitas vezes, de forma não tão transparente para aquele
aquele intérprete, tá? Então isso é o que tentou-se produzir na história da igreja. Então, o método nos permite fazer uma análise do texto de forma organizada, de forma progressiva, tá? Então nós temos aí o método analítico, tá? Um método analítico, ele tem a observação, primeiros passos, né? Observação, correlação, e até colocaria, como está lá no e-book, interpretação e aplicação, tá? Eu acho que eu coloquei aqui interpretação, deixa eu ver, aí, e aplicação, tá aqui. Vamos falar de observação. O que é a observação? O método analítico é aquele que tu tá lá com a lupa, né? Tu tá olhando, tá cotejando o texto. O que é cotejar o texto? É olhar para e aqui é mais para interpretação. Não estou dizendo que você tem que fazer isso em todo o texto que você for pregar, né? Mas o bom da hermenêutica é porque você conhece a palavra. Eu até, internamente aqui na igreja, embora eles saibam que é hermenêutica, a gente chama de tanto homilética como hermenêutica, a gente chama interpretando as escrituras, pregando as escrituras. Interpretando a palavra, pregando a palavra. Tá? Interpretando a palavra, pregando a palavra. Mas a ideia da hermenêutica é se aprofundar, olhar nos detalhes. Então tu tem a observação. O que é a observação? É o passo que nos leva a extrair do texto o que realmente descreve os fatos, tá? Levando em conta a importância das declarações e o contexto. Qual é o grande problema na interpretação bíblica? Quer ver? Abra comigo aí Filipenses, capítulo 4, verso de número 13. Filipenses 4:13. Deixa eu botar aqui na tela. Aí. O texto mal interpretado, mal utilizado e com uma hermenêutica tão ignorada. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu posso, ninguém me segura, né? Mas observe o contexto que está em amarelinho. Olha o que Paulo diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porém, contudo, todavia, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que ele suporta, que ele aguenta todas as coisas porque tem alguém que lhe fortalece. Ele sabe viver com fome, ele sabe viver bem alimentado, ele sabe ter muito, ele sabe passar necessidade, mas ele aguenta todas as coisas naquele que fortalece. Então essa frase não é uma frase dizendo que você vai conquistar tudo naquele que te fortalece. Não é uma frase dizendo que você vai romper, que você vai vencer naquele que te fortalece. Não. O contexto próximo está dizendo que Paulo está afirmando que ele sabe viver bem com muito, sabe viver bem com pouco. Simples assim. Esse é o texto. Então, dentro da hermenêutica, a gente tem o primeiro passo, que é a observação do texto. O que o texto quer dizer? E aí entra a exegese. Existem duas palavrinhas que você precisa anotar aí, tá? Exegese, que eu falei, acho que na segunda aula, exegese e eisegese. Exegese é extrair do texto o que o texto está dizendo.
exegese é o que muita gente faz hoje. É colocar no texto o que o texto não está dizendo. E aí, quando eu faço uma análise superficial do texto, quando eu não analiso o contexto, quando eu não observo os passos hermenêuticos, eu caio nesse erro, né? É uma cilada, é um erro. De ignorar e interpretar equivocadamente a palavra de Deus. Tá? Então, observação é o passo que nos leva a extrair do texto que realmente descreve os fatos. Correlação, que é o passo que nos leva a comparar narrativas ou mensagens de um fato, né? Escrito por vários autores em épocas distintas, em que cada um narra o fato em ângulos não coincidentes, né? E isso acontece, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, tá? Então, comparar as narrativas é importante. Correlacionar com outras passagens é muito importante. Principalmente porque eu sempre digo, para que você tenha uma ideia, 10% do Novo Testamento, preste atenção, 10% do conteúdo do Novo Testamento são referências ou citações ao Antigo Testamento. Então notem que tem muito texto para correlacionar aqui, né? Tem muita coisa para a gente comparar, certo, gente? Ok? E aí vem um texto aqui para a gente fazer algumas correlações. Olha só, Salmo de número 103, está na tela, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira, mas nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei o Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Que texto, né? Que texto. Eu me emociono lendo um texto desse. Agora, olha só. Vamos fazer uma observação desse salmo, né?
o salmista começa bendizendo e encerra bendizendo, tá? E aí tá grifadinho de vermelho. Característica da poesia hebraica, tá? Poesia hebraica, certo? Agora, ele, no meio dos salmos, o que ele faz? Ele enaltece atributos de Deus, comunicáveis, não comunicáveis. Ele enaltece alguns personagens e também relaciona pecados, iniquidades, transgressões, conserto e mandamento, né? Ó, longânimo, benigno, pecado, iniquidade, pai, filho, transgressões, conserto, mandamento, tá? Vou passar aqui só um pouquinho. Então, estou fazendo uma observação sobre o texto aqui, né? Então eu posso, na observação, destacar coisas que se repetem, que aparecem, que querem ensinar algum texto. Por exemplo, pega o texto de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, que é o texto que a gente costuma ler na ceia. Note quantas vezes Paulo vai falar sobre corpo, sangue, pão e vinho. Então, notem que o texto ali está relacionando os dois elementos que participam que são distribuídos na ceia, pão e vinho com corpo e sangue, né? Então é uma forma de nós também olharmos para o texto bíblico, certo, gente? Ok? Observa, correlaciona com outros textos, interpreta, tá? Agora sim, olhando para o Salmo 23, vamos verificar os pensamentos chaves. Aí surge a pergunta, por que devo bendizer ao Senhor? Por tudo que ele tem feito, né? Quem deve bendizer ao Senhor? Pais, filhos, os seus exércitos, os anjos, né? Quais as características de Deus apresentadas nesse salmo, né? Voltando para lá, ó, benigno, longânimo, né? Poderia enfatizar outros, vamos ver aqui, né? Perdoa, perdoador, né? Justo. Eu poderia botar outras palavras em vermelho aqui também, tá? Eterno, misericordioso. Olha o que eu posso, né, aproveitar do texto para fazer essa análise. Então, por que eu devo bendizer? Quem deve bendizer? Porque ele está começando, ó, bendize. A sentença-chave é bendizer, tá? Porque ele começa bendizendo, ele encerra bendizendo. Bendize a minha alma, Senhor, bendize ao Senhor todos. Tá? Começa dizendo, bendize a minha alma. Né? Bendize, lá no final, anjos, exército, todos, todas as obras, tudo. Tá? Então quem tem que bendizer? A minha alma, os anjos, a criação, tudo que Deus fez. Quais as características de Deus? Misericordioso, perdoador, longânimo, né? Que mais ali? Benigno. E aí poderia catar outras coisas aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Né? Longânimo, benigno, justo, perdoador. Que mais? Acho que é isso, né? Misericordioso, eterno. Né? Tá aí, ó. Bom, agora nós vamos para o último passo, que é o passo da aplicação. Observei, comparei, interpretei o texto, né? Agora eu vou aplicar. O que eu devo retirar deste salmo para a minha vida pessoal? Né? A aplicação é o passo que nos leva, olha só, é o passo que nos leva a buscar mudanças de atitudes e de ações em função de uma verdade descoberta. Eu devo bendizer, eu não tenho que ser um murmurador, eu tenho que parar de reclamar, eu não posso ser um ingrato, eu tenho que bendizer por tudo que o Senhor tem feito. E isso eu tenho que aplicar na vida, ou seja, eu descobri uma verdade no texto, a verdade está clara, né? Eu tenho que bendizer, eu tenho que agradecer, então eu tenho que praticar isso. Então, a aplicação é a resposta através da ação prática daquilo que se aprendeu. Aprendeu que deve bendizer, que não deve murmurar,
bom, né? Vai lá. E aí tem vários exemplos de aplicação, né? Ser grato, pedir perdão, reconciliar-se, adorar, se arrepender, não? Tudo isso. Por isso que um grande objetivo da pregação, né? Por isso que homilética e hermenêutica estão casadas, o grande objetivo da aplicação de uma mensagem é levar, melhor, o grande objetivo de uma mensagem é levar o ouvinte a uma aplicação daquilo que ele está ouvindo. Né? Por isso que muitas vezes você vê, né, lugares que dão tanto valor para aquilo que eles chamam de poder, e aqui eu não estou negando o poder de Deus de forma alguma, né? Mas o barulho, o reteté, pessoas rodopiando, fazendo aviãozinho, mas aquilo ali não muda a gente. O que muda é o ouvir da palavra de Deus. E aí eu posso aplicar. Ok? Página de número 21. Vamos para o método sintético, tá? O método sintético é, como o próprio nome diz, o analítico a gente se aprofunda no texto, né? O analítico a gente faz um mergulho. O sintético, ele é mais... como é que eu vou dizer assim? Ele é mais alto nível, você está vendo de cima. O analítico, você se aprofunda no texto, você se joga sobre o texto, procura os pormenores. O sintético não, o sintético é aquela análise por cima, assim, né? É o método utilizado muitas vezes para a gente olhar temas mais macros, né? Então, por exemplo, Salmo 103. Eu fui pro analítico, Salmos, eu quero olhar, bendize, os atributos de Deus, né? Comparação pecador, né? Pecado e iniquidade. Agora, se eu quero fazer uma análise, por exemplo, do livro de Salmos, né? Que tem 150 capítulos, eu não consigo fazer uma análise sintética tão simples assim de 150 capítulos. Melhor, análise analítica. Eu faço o quê? Se eu quero entender o tema que amarra o livro dos Salmos, ou o livro de Eclesiastes, ou o livro de um profeta, Jonas, Miqueias, Malaquias, ou um evangelho, aí eu utilizo o método sintético, que é uma análise mais em alto nível, para a gente olhar a abordagem do livro como uma unidade inteira, né? Entender o sentido como um todo, de uma forma global, e sintetizar aquilo que nós lemos em poucas palavras, né? Então, a ênfase do método sintético, né, está nos pontos chaves do livro. A gente faz isso, sabe onde que a gente fez isso? Panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento. A gente fez uma análise sintética, né? A gente utilizou um método sintético para conhecer os livros. Nós não fizemos um método analítico. A gente não entrou capítulo por capítulo, senão também a gente ia levar aqui anos estudando, né, o texto bíblico. Ok? Então, a ideia é justamente fazer uma visão um pouquinho maior aí do método sintético, tá? Deixa eu botar o nosso slide aqui na tela. E aí você acompanha bem aí também. Aí. Então, ele é macroscópico, né? Então, se no analítico eu estou sendo microscópico, olhando os detalhes, no sintético eu estou olhando, né? Eu quero olhar textos a respeito, até botei lá no e-book, né? A respeito do... fazer uma análise sintética de um livro, ou até mesmo de um capítulo é possível também, né? Capítulo 11 de Hebreus, olha, o que o Senhor está falando ali que Jesus é superior aos anjos, à aliança, né? Ao livro de Hebreus também, né? Como um todo, né? Ao sacerdócio, ao patrimônio, à ressurreição, pátria. Então, eu estou pegando, né, questões mais genéricas, assim, e mais de um alto nível, como a gente chama, tá? É uma síntese bíblica.
Então, a ideia do método sintético é descobrir e desenvolver o tema do livro, a forma literária e a atmosfera em que o livro foi escrito, né? É a visão macro. E aí é muito comum você encontrar o que a gente chama de manual bíblico, né? O manual bíblico é um método sintético da hermenêutica. Aqui eu tenho do John MacArthur, né? Então abre justamente no livro de Salmos, olha, ele faz uma introdução sobre Salmos e ele vai, né, falar, por exemplo, cenário, contexto, temas históricos, caráter de Deus, palavras-chave, as profecias, né? E deu. Ele não vai fazer um detalhamento dos salmos, até porque, por exemplo, vamos pegar aqui um comentário de salmos, eu tenho 2, tá? Além, óbvio, de outros comentários bíblicos, mas dá uma olhada na brincadeira que é aqui, comentário de Agostinho dos 150 salmos. Olha só. Né? Não é brincadeira, né? Aquele também que é o... Charles Spurgeon, que eu nem sei onde é que ele está, acho que ele está atrás do banner ali. Acho que ele está atrás do banner. Também é desse tamanho ali de Agostinho. Então, olha o manual bíblico de John MacArthur dos 66 livros da Bíblia. Entenderam o que é sintético? É uma análise mais superficial, né? Uma visão macro do próprio livro. Certo? Então, por exemplo, uma análise sintética, eu poderia olhar para um texto como Eclesiastes, entender a mensagem do eclesiástico, ou do pregador, né, com LT, olhando alguns textos bíblicos e fazendo uma análise sintética do livro e entendendo a mensagem-chave do livro, olhando 3, 4 versículos. Tá? Ok. Lá no final da página 21, nós temos um outro método que é o método temático. O método temático explora um assunto específico. É o método utilizado principalmente para a teologia sistemática, tá? Por exemplo, quero olhar salvação, quero olhar sobre pecado, quero olhar sobre o Espírito Santo, né? É essa a ideia. Então, enquanto a teologia bíblica, que é esse slide, essas pecinhas que estão embaixo ali embaralhadas, né? Que é o texto bíblico, porque ele não está ordenado em assuntos, né? Quero olhar só sobre Cristo. Não tem isso na Bíblia. Né? São livros produzidos em épocas distintas, com propósitos distintos, de Gênesis e Apocalipse. Mas pode ter cristologia do início ao fim. Pode ter doutrina do pecado do início ao fim. Pode ter doutrina da salvação do início ao fim. E agora, como organizar isso? Aí entra a teologia sistemática, um método temático na elaboração de um estudo, né? Curto, a própria pessoa pode fazer um levantamento do tema daquele texto mediante, né, referências diretas e indiretas. É o que você vai ver no que nós chamamos de teologia sistemática, a sistematização da teologia, certo? E, por último, o método biográfico, né, que nós temos na página de número 22. Né, e ali ele está bem estruturado, e a ideia aqui é fazer um estudo da biografia daquele personagem que nós queremos estudar, né? Então, os escritores bíblicos incluíam informações biográficas por causa de alguns propósitos específicos, né? E as biografias eram feitas por meio de narrativas simples e às vezes até para a argumentação, tá? Então tem um passo a passo para que a gente faça uma análise e um estudo biográfico, né? Dá para fazer um estudo biográfico mais simples, né?
com 2 passos. Você pode escolher uma pessoa, tá lá na página de número 22, certo? Escolha a pessoa. Eu quero olhar, por exemplo, a vida de Davi antes de ele se tornar um rei. Eu posso olhar, buscar uma concordância, um índice enciclopédico, posso localizar as referências que tem em relação com a pessoa em estudo, né? E aí a ideia qual é? Leia várias vezes, observe, anote todo e qualquer pormenor, quem era, o que fazia, onde morava, quando viveu, por que viveu, o que ele fez, o que ele fez levou a quais consequências, né? Anotando as minúcias sobre ele, sobre o seu caráter, dificuldades, né? Escreva o que você não entende acerca dessa pessoa e de acontecimentos da sua vida, possíveis aplicações, anote várias dessas durante o transcurso do seu estudo, né? E daí sempre marcando o que é aplicação. Eu costumo dizer, bota um A ali no que é aplicação para já chamar atenção, né? Eu costumo fazer isso até nos livros que eu leio. Geralmente, dependendo do tema... Deixa eu ver se eu acho um aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum que eu fiz recentemente. Eu costumo, quando eu estou lendo, sublinhar. Agora, se o parágrafo todo traz uma temática que eu quero enfatizar, eu coloco, né? Crio um método de anotação. Isso serve até para a Bíblia, né? E daí, olha, a aplicação eu vou colocar um A, né? Onde eu encontro cristologia, eu coloco uma cruz. E assim eu vou evoluindo em minhas anotações, né? Ok? Daí o passo 2, claro, né? Com divisão em parágrafos, dá para escrever um esboço da vida da pessoa e aí você consegue já fazer um estudo biográfico básico. Daí, claro, tem um estudo biográfico avançado, que está lá na página 23, e daí você pode traçar o fundo histórico, procurar dicionário bíblico, procurar mais recursos, né? Que você possa ter em mãos e até mesmo na internet para fazer um método biográfico e estudar mais detalhadamente a personagem que você está pesquisando. Ok? E por último, nós temos o que nós chamamos de método de estudo indutivo. Final da página de número 23, né? O método indutivo se baseia na convicção de que o Espírito Santo ilumina a quem examina as Escrituras com sinceridade e que a maior parte da Bíblia não é tão complicada que quem saiba ler não vai entender, né? Interpretação de texto, né? Nem tudo é código. Às vezes as pessoas olham para o texto bíblico e querem achar códigos, né? E geralmente aparece, até me dá umas urticárias quando eu vejo pastores vendendo o curso Desvende os códigos da Bíblia para prosperidade. Desvende os códigos da Bíblia uns negócios assim, sendo que a maioria do texto é texto simplesinho, gente, para nós lermos e compreendermos, e qualquer pessoa que tenha sentado num banco de escola e tenha passado por uma disciplina de português vai conseguir compreender, né? É claro que toda obra literária tem partes que se formam no todo, e aí nós temos dificuldades, né? Lembro dos judeus de Bereia, né? Eles foram elogiados por examinarem cada dia as escrituras. Paulo, legal, bonito que tu tá falando. Agora nos dê um tempo aí, né? A gente precisa ir lá para as escrituras, ver se o que tu tá falando realmente não é heresia, está em concordância com as escrituras, tá? E claro, falando de obra literária, a Bíblia é uma obra literária, nunca esqueça disso, né? Não esqueçam disso, a Bíblia é uma obra literária, poesia, profecia, lei, história, futuro. Então, tem partes que a gente só vai entender no todo, né? Experimente sacar um capítulo apenas de Apocalipse e você pode gerar,
né, uma das maiores heresias possíveis. Por quê? Tem partes que só serão compreensíveis no todo, tá? Então existe uma ordem crescente de partes, de unidades simples, complexas, até se formar a obra completa, tá? Existe a unidade literária menor, que daí o estudo bíblico indutivo emprega, é a palavra, né? Então tá lá na página 24. Palavra é unidade menor. Depois vem frase, reunião de palavras que formam o sentido completo. Depois vem o período, reunião de frases ou orações que formam o sentido completo, que pode ser o que nós chamamos de perícope também, né? Vem os parágrafos, um discurso, um capítulo. Opa, o que aconteceu aqui? Acho que foi meu monitor que piscou, né? Deu um susto aqui, achei que tinha caído tudo aqui. Um discurso, capítulo que forma sentido completo e que usualmente se inicia com mudança de linha. Ou a seção, né? Parte de um todo, divisão, subdivisão de uma obra, tratado, estudo e assim por diante. Certo? Ok? Chegamos ao final da nossa aula. Passou rápido, né? A próxima semana a gente encerra a hermenêutica com as figuras de retórica. Muito legal vai ser a nossa próxima aula. Figuras de retórica e as regras fundamentais para a interpretação do texto bíblico, tá? Então nós vamos encerrar na próxima semana essa disciplina. Semana que vem, já disponibilizo na sexta-feira mesmo o e-book de História da Igreja e isso mesmo, História da Igreja e o link para essa avaliação aqui, para que a gente já, né, crie um embalo, avance, possa aí, né, chegar até a nossa próxima disciplina, que será a 7ª disciplina. Certo, gente? Deixa eu só botar novamente para vocês aqui o meu recadinho, né? Se você deseja ser um mantenedor do Teologia para Todos, que a partir de agosto agora irá também abraçar aí uma obra missionária na Amazônia, né? Juntamente aos ribeirinhos, parte da contribuição, metade da contribuição que nós aqui no Teologia para Todos recebemos será destinada para essa obra missionária. Então você pode contribuir aqui está o Pix, né? Entre lá pelo nosso canal do Telegram, você já pode... deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer isso. Acho que não. Ó, deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver se vai aparecer. Não vai aparecer. Não vai, né? A tela não vai brilhar. Mas lá pelo canal do Teologia para Todos, vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Entre lá, você vai ver um link para o nosso grupo de mantenedores. Hoje nós temos lá 254 mantenedores. É óbvio que nem todo mundo contribui mensalmente. Seria muito bom se cada um contribuísse mensalmente. A gente poderia fazer tanta coisa. Mas enfim, né? Cada um dê segundo a sua disponibilidade, cada um dê segundo aquilo que sentir no coração, né? Ninguém é obrigado a nada aqui. Mas se você deseja ser ajudar uma obra missionária, que depois eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram, os vídeos e todo esse trabalho missionário também, né? Entra aqui, né? Entra lá no canal do Telegram e contribua com o valor que você puder contribuir. A gente estará fazendo a obra do Senhor. Certo, gente? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Fique com Deus. E até a próxima semana, se Ele assim permitir.